Bem-vindos a todos à casa do Pai esta manhã. Meus irmãos, já há tempo que não os via, agora estão longe, não é? E este é um dia especial também, é a celebração de Ceia do Senhor, como habitualmente fazemos ao primeiro domingo de cada mês. E vamos meditar na Palavra de Deus esta manhã e depois, então, celebrar a ceia. Este mês eu vou estar a falar sobre uma série sobre, afinal, o tema é, afinal, o que é a Igreja? O que é a Igreja? Há muitas pessoas que não têm noção do que é a Igreja. Têm noções erradas sobre aquilo que é a Igreja, conceitos que não são derivados da Palavra de Deus sobre o que é a Igreja, são ideias feitas, ideias de homens, ideias, enfim, um bocadinho criadas na sua cabeça. Mas nós vamos ver o que é que a Palavra de Deus diz sobre isso. E vamos usar algumas comparações ou símbolos bíblicos para explicarmos melhor, compreendermos melhor o que é a Igreja do Senhor. A Igreja é uma realidade sobrenatural, é uma realidade espiritual. Tem uma existência física, até jurídica, digamos assim, mas é uma realidade sobretudo espiritual. Amém? E convido-vos a abrir na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, Epístola aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler aqui um texto que começa no versículo 16 e vai até ao 29, até o final do capítulo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na realidade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, do qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Diga comigo: Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém? Eu quero realçar o versículo 26, que fala do mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Isto é a Igreja. Então a Igreja é um mistério. Não é? Um mistério, ou seja, alguma coisa que não tinha sido desvendado no tempo antigo, no tempo do Antigo Testamento, e que só agora, depois da vinda de Cristo, à Terra, é que começou a tomar forma. Quando Jesus disse: eu edificarei a minha Igreja. Então esse mistério tornou-se uma realidade perceptível a partir desse momento. E a Igreja é este mistério.
Mas, talvez por defeito de ser professor, aquilo que eu gosto de ensinar, quando nós queremos ensinar conceitos, às vezes é bom ensinar primeiro aquilo que não é. Às vezes coisas que podem parecer, podem fazer confusão, a gente diz, olha, não é isto, não é isto, e não é isto e não é aquilo. Então o que é? É isto, aquilo e o outro. Então o que é que a igreja não é? A igreja não é o templo. O templo é o espaço de reunião. Nós chamamos a isto de igreja, mas isto é um templo, é um edifício, não é a igreja. A igreja, como eu disse, é uma realidade espiritual. Amém? Não é a igreja. Também não é a designação, o nome da comunidade. Nós chamamos Igreja do Jubileu. Não é isso que é a igreja. Às vezes nós dizemos, vamos à igreja. Não, a igreja somos nós. Nós vamos ao templo, vamos ao lugar onde nos reunimos. Não é? A igreja também não é a designação, não é o nome da comunidade. Também não é a denominação, isto é, a confissão religiosa. A igreja não é batista, nem pentecostal, nem presbiteriano, nem metodista, nem isto, nem aquilo. Isso são denominações humanas, confissões humanas. Jesus não fundou nenhuma confissão humana. Jesus fundou a sua igreja. A igreja também não é um fecheiro de membros, uma lista de nomes de pessoas. Não, isso é um fecheiro. Isso é uma lista. Não é a igreja. A igreja são as pessoas. A igreja, que era um mistério no tempo antigo, é hoje alguma coisa que foi trazida à percepção das pessoas. Há uma realidade que se compreende, que se pode entender, que se pode apreender, mas é uma realidade, sobretudo, espiritual. E hoje quero falar da igreja através de uma das comparações que surge na Bíblia, que é a igreja como edifício. Como edifício. Especialmente como um edifício em construção. Porque a igreja está sempre em construção. Nós estamos em construção, os seres humanos estão em construção enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Nós estamos sempre a crescer, estamos sempre a aprender. Às vezes não se aprende, mas acaba por se calhar vai-se cair com a cara no chão outra vez para ver se se aprende. Como seres humanos estamos sempre a aprender, estamos sempre a crescer, estamos sempre a ser edificados, mas também no sentido espiritual. Nós estamos sempre a crescer no sentido espiritual. Ao ouvir um testemunho de alguém, de um irmão nosso, uma irmã nossa na fé, como é que Deus trabalhou com essa pessoa? Um problema que ela tinha. E o que é que aconteceu? Nós aprendemos com isso, nós crescemos espiritualmente. Através da comunhão com Deus, da nossa consagração a Deus, nós crescemos espiritualmente. Através da oração, através do estudo da palavra, através de meditar na palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente. Então a igreja, como somos nós, é o conjunto das pessoas. Se nós crescemos, cada um por nós, de per si, isso quer dizer que a igreja também cresce, também está em construção. Mas agora eu vou falar um pouco na lógica daquelas pessoas que estão ligadas à construção civil. Quem é o dono da obra? Este edifício em símbolo, que é a igreja, que está em construção, quem é o dono da obra? É o Senhor da igreja. Quem é o dono da obra? É Jesus. Diz que Ele é a cabeça do corpo da igreja. Como nós acabámos de ler. Portanto, o dono da obra é Jesus. Amém? Esta realidade espiritual que nós temos aqui, o dono é Jesus. Ele é que é o dono da obra. Esta obra, este edifício espiritual está em construção, mas o dono da obra é Jesus. Qual é a planta de construção? A planta de construção da igreja é a palavra de Deus. Esse é o nosso roteiro, a nossa planta de construção, porque diz que como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele. Cá está o sentido de edificação. Sobre-edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. O que é que nós aprendemos? Que ensino foi este? O ensino da palavra. Diz-se que Jesus passou 2/3 do seu ministério público a ensinar. Então a igreja deve ter uma ênfase no ensino. Porque a igreja que não tem ênfase no ensino não tem estrutura. Não vai ter estrutura. É um bocadinho como o fogo, como a palha. Depois, quando vem o fogo, arde tudo. Assim como foste ensinados, então a planta da construção é a palavra de Deus. Quem é o arquiteto? O arquiteto é quem lança os fundamentos. Neste caso era o apóstolo Paulo, porque ele é que tinha começado a igreja ao escrever aos Coríntios, lá na cidade de Corinto.
E diz a certa altura, 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então isto significa que o arquiteto pode lançar os fundamentos, mas depois virá outra pessoa que vai acrescentar mais, vai edificar mais um pouco, depois vem outra que vai edificar mais um pouco. No reino de Deus, ninguém é insubstituível. Todos temos o nosso tempo, todos temos o nosso papel, todos temos o nosso ministério. E, portanto, neste caso, em relação à igreja de Corinto, Paulo assume-se como o arquiteto. Não é o dono da obra. A igreja não é de Paulo. A igreja é de Jesus. Mas Paulo era o arquiteto que lançou os fundamentos. Mas depois dele vieram outros que acrescentaram. Outras pessoas, quando Paulo já estava fora de Corinto, vieram em viagem por outro lado, e depois de ter morrido, vieram outros que vieram dirigir a igreja, etc. E acontece assim em todo lado. Por isso é que nós somos um edifício em construção. Amém? Qual é a natureza dos fundamentos? Todos nós sabemos que aquilo que é fundamental num edifício, que é importante, é os fundamentos. Se não tiver bons fundamentos, boas fundações, qualquer abano, qualquer pequeno sismo, qualquer problema, a casa vem abaixo, não é? Mas quando tem bons fundamentos, então ela vai resistir. E diz lá aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Então, nós vimos que os fundamentos, a natureza dos fundamentos é que eles são os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, a pedra de esquina, aquela pedra que ficava na esquina por baixo a suportar a parede A e a parede B, essa era a pedra de esquina, é que suportava o edifício. Jesus Cristo é que suporta esses fundamentos, digamos, que vêm desde os apóstolos e dos profetas. Mas é Jesus Cristo que lhes dá a lógica. É Jesus Cristo que lhes dá a segurança. É Jesus Cristo que lhes dá a utilidade. É por isso que eu não entro nessa coisa de querer ser, a igreja agora ser uma espécie de imitação do judaísmo. Vê-se por aí pelo mundo fora. Pessoas a fazer reproduções da Arca da Aliança e andarem em procissão dentro das igrejas evangélicas, com a arca, os telas às costas, e depois vestem-se assim com umas estolas e não sei o quê. Isso para mim é folclore. Não tem nada de Bíblia. Para mim é folclore. E outras coisas mais. Portanto, nós não estamos no Antigo Testamento. Os fundamentos dos apóstolos e dos profetas é Jesus Cristo que lhes dá lógica. É Jesus Cristo que os traduz para nós hoje. Porque os fundamentos dos apóstolos e dos profetas foram lançados num contexto único e irrepetível. Ou seja, uma aliança que Deus tinha feito com o povo do Antigo Israel. Era aí que fazia sentido. E há pessoas hoje que vão buscar ao Antigo Testamento coisas como se nós vivêssemos naquele tempo. Mas nós já não vivemos naquele tempo. Nós vivemos num tempo da nova aliança. Num tempo novo. E é Jesus Cristo que veio dar lógica àquilo que disseram os apóstolos e os profetas. Ao sentido do Espírito de Deus que estava por detrás dessas determinações, desses regulamentos, da lei de Moisés. Nós não somos chamados para cumprir a lei de Moisés hoje. Porque o apóstolo Paulo diz que Cristo nos libertou da maldição da lei. Senão nem sequer uma aliança nós podíamos usar no dedo. Uma aliança de ouro nós podíamos usar no dedo. Nem podíamos vestir roupa que tivesse linho. Não podíamos comer determinadas coisas. Não podíamos fazer milhentas coisas. Mas não. Aquilo tinha um sentido. Aquilo tinha um propósito. Aquilo tinha uma mensagem. Aquilo tinha um simbolismo muito próprio de uma aliança entre Deus e Abraão e a sua descendência. O antigo povo de Israel. Ó pastor, então mas o Antigo Testamento não serve para nada. Claro que serve. Estão lá os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Mas não é para seguir à letra. Não é para seguir literalmente o que está lá. Se você não é um judeu e não quer viver no judaísmo, se você é um cristão, então não pode viver como um judeu.
Então é Cristo, a pedra de esquina, que dá sentido aos fundamentos dos apóstolos e dos profetas e que os traduz para nós hoje, numa ótica, numa lógica de liberdade cristã, como está tão claro lá na Epístola aos Gálatas. Amém? Então os fundamentos são dos apóstolos e dos profetas, mas Jesus Cristo é a principal pedra de esquina de todo o edifício, na qual todo o edifício ajustado cresce para o templo santo do Senhor. É Jesus que lhes dá o sentido, é Jesus que ajusta tudo isso, todos esses conceitos que vêm do Antigo Testamento, é Jesus que os ajusta para nós. E eu posso estar em consonância com Abraão, Isaac, Jacó, e não ter que me circuncidar, e não ter que guardar o sábado, e não ter que sujeitar-me àquelas proibições de não comer isto, não comer aquilo, não comer o outro, porque isso não era para mim, não é para mim. Eu sou um cristão. Jesus Cristo traduziu tudo isso de uma outra forma. Jesus disse a certa altura que a lei de Moisés era adaptada e reduzida a um único mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Isto traz uma profunda liberdade, mas também responsabilidade. Amém? Paulo diz que a lei de Moisés foi uma espécie de um aio que nos conduziu a Cristo. Os aios antigamente eram aqueles que tomavam conta das crianças até à idade da maturidade, que os ensinavam, que os preparavam para a vida quando não havia escolas como há hoje. Então que os preparavam. E a lei para Israel foi isso. Amém? Então, se a lei foi um aio para nos conduzir a Cristo, então nós agora já somos de maior idade. Já não somos crianças. Já não estamos sujeitos àquela lei. Nós dizemos a uma criança pequena: não podes fazer isto. Não te aproximas do fogão. Ou não mexes nas facas. Podes cortar, mas então, mas porquê? Mas eu quero. Não podes. Mas quando a criança cresce, ela entende que quando mexer em facas ou quando se aproximar do fogão, tem que ter cuidado, porque aquilo corta e aquilo queima. Mas quando é pequenina, não sabe. Amém? Precisa de um aio. Precisa de alguém que tome conta da pessoa, que o ajude na sua falta de maturidade, nesse processo de crescimento, até chegar àquele momento. Então a natureza dos fundamentos é Cristo que dá sentido aos fundamentos da Igreja. Qual é a beleza e a estética do edifício? Diz lá aos Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Jesus está a preparar a Igreja com esta beleza, com esta estética. Está a preparar este edifício espiritual com esta estética. E nesta altura alguns de vocês estão a pensar assim: pastor, mas já há tantos problemas por esse mundo fora, escândalos, com pessoas ligadas à Igreja, pastores e crentes e coisas. Como é que é isso, Igreja sem mácula? Como é que diz aqui? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Não parece. Pois, a Igreja é feita de pessoas, mas o segredo está aqui. É que Deus vê de forma diferente do que vê o homem. O homem vê de uma maneira, mas Deus vê de outra maneira. Eu vou-vos dar só um exemplo. Uma mãe pode ter um filho pequeno, feio como uma roda de um autocarro, mas para ela é lindo. É assim ou não é? Deus vê de uma maneira diferente que o homem não vê. Isto não desculpa que nós devemos ter disciplina, que nós devemos cuidar pelo nosso testemunho, dar o bom cheiro, exalar o bom cheiro de Cristo, ter bom testemunho, tanto dos dentro como os de fora. Isso não toca nada nisso. Mas nós estamos ainda presos a esta natureza humana. Mas Deus olha para nós como filhos amados. E Ele baba-se todo a olhar para nós, de misericórdia e de amor, porque Deus não vê como o homem vê.
Qual é o propósito deste edifício que está em construção? Para que é que serve? Qual é a sua utilização? Para que é que a igreja serve, afinal? E às vezes ouvimos pessoas com uma atitude crítica a falar, especialmente aquelas igrejas mais antigas e muito, especialmente a Igreja Católica, por exemplo, que têm riquezas imensas e há tanta gente a passar fome e todas essas coisas. Graças a Deus que nós, a nossa igreja, tem um testemunho fantástico nesta cidade no trabalho social. Podia até não ter, mas tem, porque as pessoas que estão à frente têm visão para isso. Amém? E têm mobilizado as pessoas e movido montanhas para conseguir que isso aconteça, porque queremos que isso faz parte do nosso ministério, faz parte do ministério da igreja, faz parte do propósito deste edifício espiritual que é a igreja. Mas a grande vocação da igreja, para que é que ela serve? A grande utilidade da igreja é para proclamar o Evangelho das Boas Novas a toda a criatura. Isso não significa apenas pregar o Evangelho na igreja, na rua, na rádio, na televisão, não sei o quê. Porque pregar o Evangelho faz-se de muitas maneiras e a primeira delas é através do nosso testemunho. Amém? Então, o propósito é anunciar o amor de Deus em Cristo Jesus, através da igreja que é o corpo de Cristo. Amém? Mas podemos falar ainda sobre este edifício, sobre a qualidade dos materiais e a sua durabilidade, que é uma coisa também que quem constrói, quem está no ramo da construção civil sabe que é importante, não é? A qualidade dos materiais e se eles são duráveis ou não. Quando eu estive em Angola, uma das vezes estive em Angola, disseram-me lá que eles tinham uns grandes protocolos, acordos com os chineses levavam o petróleo e construíam lá umas coisas, umas estradas. Então as estradas, passado 2 anos, estavam tudo cheio de buracos. Porquê? Porque eram construídos com maus materiais, não eram duráveis. Sabe o que é que diz Deus aos Coríntios? Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, diz assim: se sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. É o fogo que provoca, que declara, que prova qual é a obra de cada um. É quando nós passamos pelo fogo que se prova em que ponto é que estamos da nossa construção. Em que ponto da nossa edificação espiritual é que nós estamos. Amém? Se qualquer coisinha nos deita abaixo, é porque ainda somos meninos na fé. É porque ainda não crescemos. Não é? Mas quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, não é qualquer coisinha que nos deita abaixo. Não é? O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Meus irmãos, se viesse hoje uma perseguição religiosa a Portugal e nós, cristãos, fôssemos perseguidos duramente, quais de nós é que seríamos realmente, ficaríamos firmes na nossa fé? Quais de nós é que enfrentaríamos a perseguição? Quais de nós é que não renunciaríamos ao nome de Jesus? Quais de nós é que nos afirmaríamos cristãos em qualquer lugar? Graças a Deus nós vivemos num país de liberdade. Como eu já tenho dito aqui, creio que já disse aqui, não há ninguém, nenhum polícia, nenhuma autoridade que possa chegar ao pé de mim e dizer lá qual é a sua religião. E eu digo, meta-se na sua vida, porque a Constituição da República não permite que o senhor pergunte isso. Mas eu sou uma autoridade, está bem, mas está sujeito à Constituição. Ninguém é obrigado a dizer qual é a sua religião. Ou se tem religião, se não tem. Ninguém. Precisamente porque para dar liberdade às pessoas poderem crer naquilo que querem e ter a sua fé à sua vontade. Amém? E eu acho que é fantástico. Esta lei é fantástica. É mesmo assim que deve ser. Devia ser assim em todos os países. Infelizmente não é. Mas se amanhã houvesse uma perseguição, quantos de nós é que ficaríamos firmes até ao fim? Amém? O edifício como símbolo da morada celestial.
Este edifício que está a ser construído, este edifício espiritual que é a igreja, é um símbolo da morada que Cristo foi preparar para nós. Jesus disse lá em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Muitas moradas. Amém? Na casa do Pai há muitas moradas. Nós temos uma morada à nossa espera, junto de Deus. Então, este edifício espiritual que é a igreja é um símbolo, digamos assim, da morada que Deus tem preparado para nós nos céus por toda a eternidade. Glória ao nome do Senhor. Quando o povo de Israel regressou do exílio na Pérsia e, com a autorização de Ciro, o imperador persa, se dedicou à reconstrução dos muros da cidade e do templo em Jerusalém e das casas das pessoas. Houve uns invejosos que não queriam que eles fizessem isso e foram ter com eles e viram que eles estavam laboriosamente a trabalhar a todo vapor ali para reconstruir os muros do templo e reconstruir o chamado segundo templo, não é? O templo reconstruído que tinha sido destruído anteriormente por Nabucodonosor. E então eles foram perguntar: quem são os vossos chefes? Estavam lá os pedreiros todos e os carpinteiros e não sei o quê. Quem são os vossos chefes? E eles, como sabiam que estes fulanos estavam contra eles, que não queriam que eles recuperassem a cidade, não quiseram dizer que eram chefes. E eles ficaram todos marafados, não é? Como se diz no Algarve, não é? Marafados. Então eles escreveram, mandaram um emissário até lá à Pérsia. Entretanto, havia um outro imperador neste momento, chamado Dario, e mandaram uma carta a Dario e dizer: olha, estão a construir, não sei o que, eles têm autorização. E Dario não sabia de nada. Quando chegou a carta, lá os conselheiros mostraram a carta e ele disse: não sei bem, mas vão lá ver nos canhestros, nos registros do meu antecessor, do Ciro, se ele deu alguma autorização, alguma ordem para eles poderem reconstruir. E eles foram ver: não, está aqui no ano tal, no dia tal, não sei o quê, um decreto de Ciro assinado por ele, com a chancela dele, sim senhor, e tal, até mandou materiais e até libertou as pessoas para irem para lá, sim senhor. E então aquilo ficou sem efeito, aquela tentativa de boicote que especialmente os samaritanos estavam a tentar para impedir que em Jerusalém se reedificasse o templo. Isto tinha muita coisa pelo meio para se contar, mas eu não tenho tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que eles foram saber quem eram os nomes dos homens. Quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Ora bem, os nomes daqueles que constroem o edifício chamado Igreja do Senhor, este edifício espiritual, estão escritos no céu. Estão escritos lá. Os nomes de todos aqueles que realmente construíram. No próximo ano, em maio, se Deus quiser, fará 75 anos que esta igreja existe. Começou numa casa particular, e depois mais tarde alugou-se um espaço, e por aí fora até virmos este tempo. 75 anos, onde milhares de pessoas passaram por aqui, ouviram a palavra de Deus, converteram-se a Jesus, foram batizados, foram abençoados e estão com Jesus. Amém? E nós vamos celebrar isso no próximo ano, estes 75 anos. E os nomes de todos aqueles que construíram estão escritos no céu. Amém? Estão escritos no céu. Mesmo aqueles que nós não conhecemos, mesmo aqueles que não são nomes, mas quantas pessoas não suportaram esta obra em oração? E nós não sabemos sequer, se calhar, os nomes deles. Quantas pessoas abençoaram financeiramente a igreja? E nós, alguns, se calhar, não sabemos. Porque uns dão mais, outros dão menos, e nós não sabemos. Quantas pessoas não ajudaram a progredir a obra de Deus neste lugar, trazendo pessoas, falando de Jesus, trazendo pessoas à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, dando testemunho do Evangelho, ganhando pessoas para Jesus. Quantas? Nós não sabemos muitos desses nomes, mas eles estão escritos no céu. Então este edifício espiritual que está a ser edificado, também há nomes que estão escritos no céu.
Nós honramos as pessoas quando sabemos que as pessoas estão a fazer determinadas coisas ou fizeram, mas há casos que nós nem conhecemos, mas Deus conhece. Deus conhece aquilo que nós não conhecemos. Então, irmãos, é bom não confundir a igreja, o edifício espiritual, com uma casa. O templo de Deus somos nós. A certa altura, lá em Marcos, Jesus disse, está escrito que, saindo Jesus do templo, disse aos seus discípulos, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras, e que edifícios, aquele complexo do templo, no monte do templo em Jerusalém. E respondendo Jesus disse-lhes, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os edifícios, mais cedo ou mais tarde, caem. A igreja do Senhor nunca cairá. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É talvez, talvez a única instituição que envolve seres humanos, que é eterna, que não tem fim, que não envelhece, que não se corrompe no sentido de se estragar, de desaparecer, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da obra. Ele vela pela sua igreja, assim como vela pela sua palavra para a cumprir. Ele vela pela sua igreja. Vamos chegar em pé. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos por este mistério oculto nos séculos, Senhor, que Jesus Cristo veio revelar ao mundo, a tua igreja, Senhor, esta realidade espiritual, Senhor, este edifício que está a ser construído a cada momento, que está a ser construído por cada um de nós, assim como nós também estamos a ser edificados, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos a tua graça, a tua sabedoria, para podermos edificar com excelência, Senhor, não apenas a nós próprios, mas a contribuirmos, Senhor, de todas as formas, para que este edifício que é a igreja, este edifício espiritual, seja construído, seja edificado até à tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que nós possamos usar os melhores materiais, para que nós realmente possamos edificar em cima destes fundamentos sólidos, Senhor, dos quais Jesus Cristo é a pedra de esquina. Oramos, Senhor, para que Jesus Cristo continue a ser sempre cabeça da igreja, Senhor, ó Deus, e que verdadeiramente nós possamos empenhar-nos cada vez mais no teu reino, Senhor, para a glória do teu nome. Que este edifício cumpra a sua função, a sua utilidade, que é falar ao mundo do amor de Jesus de uma maneira prática, Senhor, ó Deus, para que as pessoas vejam o amor de Deus através das nossas vidas e das nossas ações e das nossas palavras, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Senhor, que haja paixão, Senhor, pela tua igreja, que haja paixão em cada um de nós por este mistério espiritual que é a igreja, que nós possamos amar a igreja, Senhor, de todo o nosso coração, Pai, e entregarmos a ela como nos entregamos a Ti, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que assim seja. Amém. 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 Para sempre.